lá em Juízes, no seu capítulo 7, no seu versículo de número 2, que diz exatamente assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que estás contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, agrego aos ouvidos do povo e dizes: quem for covarde e medroso, que volte. Amados irmãos, esta palavra, ela fala exatamente do que eu quero estar falando nesse dia de hoje, que é exatamente sobre o medo. O que é o medo? Como se define o medo? Nós sabemos que o medo, ele nada mais é de que um sentimento que todo ser humano tem, que todo ser vivo tem também. A gente vê que os animais também, ele tem medo. Então, o medo, ele não é uma coisa ruim. O medo, ele serve para a nossa defesa. Porque imagine você que está aí ouvindo agora esta meditação, não tivesse medo. Certamente você já teria morrido. Quantas vezes o medo impediu de você tomar certos tipos de atitude ou enfrentar certos tipos de problema que através do medo você não foi? Quantas pessoas estão vivas hoje por causa do medo? Então, não podemos olhar para o medo e dizer que ele é só ruim e se aborrecemos por não ter medo. Porque um homem que não tem medo, ele tem alguma coisa de errado com ele. Porque o normal do ser humano não é a ausência do medo. O normal do ser humano é ele de fato ter medo. Mas o medo, ele precisa ser controlado. Como se controla o ciúme, como se controla as atitudes, como se controla a vida. Então, o medo é um sentimento que precisamos dosar, que precisamos usar no momento e na hora certa. Então, essa história que eu contei para você aqui, que está lá em Juízes, conta a história de Gideão, né? A Bíblia vai dizer que quando Gideão, ele foi destruir os medianitas, ele desceu até o rio, ia haver essa dizimação dos medianitas, e Deus estava com eles, e Deus mandou que Gideão fosse destruir os medianitas, que outrora vinha contra eles. Gideão levantou 32 mil homens e foi até esta batalha. Quando chegou lá na batalha, Deus disse: Gideão, tem homem demais, manda que volte os covardes e os medrosos. Você sabe quantos voltaram? Dos 32 mil, 22 mil voltaram, só ficaram 10 mil. Mas Deus, como conhece tudo e todas as coisas, ele ainda disse: há homem demais aí, Gideão. E Deus chama esses homens a uma prova, manda esses homens descer ao rio. Aquele que beber água como um cachorrinho, este segue contigo. E os que descer ao rio e deixar que a água entre, esses você manda voltar. Desses 10 mil que ficaram com Gideão, sabe quantos foram aprovados por Deus? Apenas 300. E foram 300 que foram com Gideão nesta batalha. Mas a história e o assunto nosso aqui não se trata de Gideão, nem dessa história que eu acabei de narrar para vocês. Mas essa história serve para que você entenda que a maioria dos seres humanos, eles têm medo. E muitas das vezes, nós não controlamos o nosso medo. E precisamos controlar. Precisamos colocar as situações que o medo vai impedir e vai evitar de você ter alguns problemas na sua vida. Quando você deixa o medo e age com sabedoria,
E a sabedoria, muitas das vezes, ela vem acompanhada com medo, né? O medo daquela situação em si. Então você muitas das vezes tem êxito. Mas muitas das vezes você precisa deixar o medo um pouco de lado e precisa agir, precisa partir para cima do problema, porque você tem um Deus todo-poderoso na tua vida. E foi o que Deus falou com Gideão. Gideão manda que os medrosos voltem. Naquele momento, naquela hora, havia uma necessidade de homens corajosos, homens destemidos, homens que estavam dispostos a lutar e a vencer, porque sabia que o maior estava com eles. Há momentos em nossas vidas que precisamos deixar o medo de lado e enfrentar as nossas dificuldades. Há quem tenha medo de casar, há quem tenha medo de aceitar Jesus como teu Salvador e ser um crente em Cristo Jesus. Há quem tenha medo de escuro, há quem tenha medo de fechar um trabalho e ser bem-sucedido naquilo. Há quem tenha medo de viajar, há quem tenha medo de tomar decisões que vai mudar a sua vida. Então, há várias situações que o medo atrapalha a vida de muitos. Mas há situações também que o medo ajuda quando você sabe usar ele. E que Deus possa te dar compreensão e entendimento e você sabe lidar com o medo e sabe lidar com a coragem e sabe estar no momento e no ponto certo, pedindo do alto sabedoria para que Deus possa te ajudar e te dar êxito em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, poderoso Pai, Jesus, bem verdade, Senhor, que muitas das vezes nós deixamos que esse sentimento chamado medo, ele haja mais nas nossas vidas, de que a coragem, de que a fé, de que a certeza de que o Senhor está no controle da situação. Pai, mas nesse dia de hoje, eu me derramo diante da Tua presença para te pedir, Senhor, sabedoria, para que nós possamos entender que o Senhor está no controle da situação e muitas das vezes não tem por que temer. Oh Espírito Santo de Deus, quantas são as pessoas, meu Deus, que temem a tantas coisas. A Tua palavra diz: não temas ao homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mas se tiver de temer, teme a Deus, que mata o corpo e lança a alma no inferno. E que nós possamos, meu Deus, temer ao Senhor e não ao homem. Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. E que o Senhor nos traga um espírito de coragem. Que o Senhor nos traga, meu Deus, um espírito determinado a vencer todas as dificuldades, todas as lutas e todas as privações. Pois é esta oração que te faço, te agradeço, e entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, abençoa os teus pastores, abençoa todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Mais longe